Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste especial vamos tratar de um dos casos ufológicos mais sensacionais do Brasil. É uma história incrível de um homem letrado, advogado e professor. Ele voou em um disco voador, esteve com seres de outros mundos, recebeu mensagens telepáticas, mas tem muito mais. Então, prepare-se, pegue o seu cafezinho, porque hoje vamos conhecer o incrível caso João de Freitas Guimarães. João de Freitas Guimarães era um homem bom, tinha muitos amigos e era bem respeitado por seus ex-alunos. Era casado, pai de 4 filhos e tinha muitos netos e bisnetos. Era um cara esforçadíssimo. Vejam só, estudou até o 3º ano de medicina na faculdade da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Depois foi bacteriologista e trabalhou no comércio de café. Graduou-se em Direito na USP. Advogou, foi professor em várias disciplinas, ou seja, seu currículo é bem extenso. Mas ele não contava que uma experiência marcaria toda a sua vida. Tudo começou no dia 16 de julho do ano de 1956, quando João saiu de sua casa em Santos e viajou até a cidade de São Sebastião, localizada no litoral norte do estado de São Paulo. Seu objetivo era no dia seguinte ir ao fórum cuidar de um processo complicado de um cliente muito importante. João então se hospedou em um hotel, à noite jantou e em seguida saiu para caminhar pela praia. Em dado momento, decidiu sentar-se na areia, quando das águas saiu um clarão seguido de um forte jato d'água. Para seu espanto, se tratava de um objeto voador que plainou pousando a 10 metros de onde se encontrava. Segundo a descrição, o objeto tinha cerca de 20 metros de diâmetro, lembrava 2 arco-íris unidos e exalava um odor extremamente desagradável. De repente, do objeto pularam 2 seres altos que caminharam em direção a João, que por impulso perguntou se podia ajudar. Como não obteve respostas, fez a mesma pergunta em francês, inglês, italiano e espanhol. Porém, mais uma vez os seres permaneceram em silêncio. De repente, João recebeu uma mensagem telepática. Era um convite para conhecer a nave e realizar uma pequena viagem. A princípio, o advogado ficou relutante, porém pensou por alguns segundos e decidiu aceitar, porque quem no mundo não gostaria de ter essa oportunidade? Muito bem, eles passaram pela escotilha da nave e chegaram até uma sala muito ampla. No centro do objeto havia uma espécie de cone e alguns compartimentos. No fundo, tinha uma espécie de cadeira feita de um material desconhecido, bem semelhante ao couro como conhecemos. João também viu 2 aparelhos com círculos iluminados contendo linhas quadriculadas com pontos, grupos de pontos e algumas anotações. Então, o advogado sentou-se na cadeira e percebeu que havia 5 tripulantes. 3 deles com as mesmas características. Cabelos longos e loiros, olhos claros e um olhar de muita serenidade. Estes seres estavam vestidos com uma espécie de macacão na cor verde, composto por uma estampa com barras no pescoço e nos punhos. Enquanto João observava os detalhes, a nave começou a decolar. Ele ouviu um leve ruído, provavelmente das vigias de sustentação do objeto que caíam na água. Nesse instante ficou aflito, pensou até em perguntar se tudo estava bem, porém, em sua mente veio uma mensagem telepática. Eles explicaram que com o giro da nave se formava um vácuo dentro do cilindro central. Desse modo, a água era sugada e depois borrifada, fazendo o objeto subir. Durante o voo, João viu um céu incrivelmente estrelado, uma área escura e outra na cor violeta. Em seguida, pôde testemunhar o lindo nascer do sol que batia sobre as nuvens, quando teve a impressão de que a nave estava parada e as nuvens apenas se moviam. De repente, a velocidade aumentou e João ficou receoso por causa da trepidação da nave. Novamente pensou em perguntar, porém a explicação telepática veio a reboque. Eles tinham acabado de deixar a atmosfera da Terra. A trepidação do disco voador era em razão da mudança no regime de navegação. Após o passeio, João foi deixado no mesmo lugar, porém quis ver quanto tempo havia se passado, mas curiosamente seu relógio estava parado exatamente às 7h40 da noite. Então seguiu para o hotel, até que no dia 12, antes de ir embora, por telepatia, recebeu um novo convite.
Na segunda viagem, além do advogado, havia mais 2 pessoas presentes na nave. Porém, desta vez, todos permaneceram na sala. O passeio durou cerca de 40 minutos e ele foi deixado no mesmo local de partida. Então, João de Freitas caminhou até o hotel, acertou o relógio que novamente estava parado, pagou a conta e retornou para Santos. Quando chegou em casa, contou o ocorrido apenas para a esposa e aos amigos íntimos. Entretanto, após um ano, a história vazou para um jornal. Mas a matéria publicada estava repleta de erros, como se tivesse acontecido poucas semanas antes do seu encontro com os ETs. Com a repercussão, ele acabou recebendo visita do Major Coqueiro, da Força Aérea Brasileira. O Major pediu para que desenhasse o disco voador, informando então que era igual ao que sobrevoou a base aérea em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Além disso, fez desistir do encontro ao informar que vários caças a jato estariam no local marcado. Para quem não se lembra, este episódio teve várias testemunhas e um caminhão de jornalistas que viram tanto o disco voador como os aviões da FAB perseguindo o objeto. Em seguida, Dr. João de Freitas foi entrevistado por ufólogos e vários órgãos de imprensa. A partir daí, fez várias conferências revelando informações detalhadas sobre o disco voador, o voo e seu relacionamento com os tripulantes, material que foi gravado em fita cassete. No dia 22 de maio do ano de 2005, a Rede Globo de televisão, através do programa Fantástico, passou um vídeo de 9 minutos em que os oficiais da Força Aérea Brasileira, da FAB, mostraram a ufólogos em Brasília monitores dos radares, onde os OVNIs apareciam sem qualquer cerimônia. Na matéria, os brigadeiros declararam que desde o ano de 1952 pesquisam e arquivam informações sobre esses objetos, ou seja, já faziam isso 4 anos antes do passeio do Dr. João de Freitas em São Sebastião. Para quem não sabe, São Sebastião fica exatamente abaixo de uma das rotas aéreas mais movimentadas do Brasil, quase que obrigatória para muitos aviões. Para se ter uma ideia do interesse da Força Aérea Brasileira com os OVNIs, foi ao ar no ano de 2002 a entrevista do jornalista Celso Russomano com o Major Brigadeiro José Carlos Pereira, então comandante da Defesa Aérea Brasileira. Ele lhe mostrou, fechado, um grosso volume de material. Lá estavam registros de 90 OVNIs que foram captados pelos radares brasileiros somente no ano de 2001. Isso, claramente, é uma das grandes evidências e motivos pelos quais se faz necessária a liberação dos arquivos secretos da aeronáutica. Mas não foi apenas João de Freitas que viajou em discos voadores, ainda mais em se tratando de Brasil. Outros brasileiros também já viajaram em discos voadores. Vale lembrar do caso do fazendeiro mineiro Antônio Vilas Boas, que foi levado, forçado a manter relações íntimas com uma extraterrestre a bordo da nave. Outro também foi o casal Beth e Barney Hill, que voltavam de carro de férias no Canadá e foram levados a bordo de um disco voador. Sofreram amnésia e foram os primeiros a passarem por hipnose regressiva por este motivo. Também foram os primeiros a revelar ao mundo os chamados alienígenas cinzas, ou Greys. Um outro exemplo fantástico, bem parecido com a história de João, foi o caso de Arthur Berlé, que teria passado 8 dias no planeta Akart. Dos mais de 250 casos ufológicos aqui no canal, para mim, um dos melhores, porém menos conhecidos, chegou a virar livro, é o caso de Samuel Freire e o planeta Argenton, também que viajou em um disco voador. Bem pessoal, ao que parece, o povo das estrelas gosta dos brasileiros, já que temos vários casos, com pessoas simples indo até professores letrados. Interessante é que em vários episódios percebe-se que as naves operam em 2 tipos distintos de movimentação. Uma movimentação específica para a atmosfera e outra controlada pela gravidade quando estão no espaço. Talvez exista um modo em que o disco voador consiga vencer grandes distâncias através de algum tipo de ponte. Quem sabe, um dia tenhamos essa tecnologia. Bem, o Dr. João de Freitas Guimarães faleceu em 1996, com 87 anos de idade, e deixou uma história sensacional do homem que viajou em um disco voador. Mas e você? O que acha? Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos e, claro, deixe a sua opinião nos comentários. Meu nome é Wagner, um forte abraço e até a próxima.